Boa tarde, pessoal. Tudo beleza? Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo da água na escala Brasil. Os integrantes do nosso grupo são a Carolina Leal, o Gabriel Custódio, a Luana Aparecida, a Mariana Teixeira e eu, Paulo. Bom, dando uma breve introdução sobre o tema, a água é um recurso indispensável para a sobrevivência em nosso planeta. Ela está presente em aproximadamente 70% de toda a sua extensão, tanto que constantemente o nosso planeta ele é referido como sendo o planeta água. Porém, 97% de toda essa água presente no planeta ela é salgada, estando presente nos mares e nos oceanos. Do restante, 2% se encontra congelada dentro das geleiras, e outra grande parte dessa água ela vai se encontrar retida no subterrâneo. Em outras palavras, em torno de 0,04% de toda a água do planeta é própria para o consumo. E mesmo ciente desse número, muitas pessoas ainda poluem e desperdiçam inconscientemente essa minúscula parcela que resta para o nosso consumo, no caso. Agora tratando mais sobre o cenário brasileiro, o nosso país ele é uma referência quando se trata dos temas relacionados à água. Ele concentra mais ou menos 12% de toda a água doce do planeta. Porém, a maior parte dessa água está presente em uma única região do nosso país. E sobre isso eu vou falar um pouquinho mais na frente, entrar mais a fundo. O Rio Amazonas e o Rio São Francisco são um dos mais citados e conhecidos em nosso país. E, como eu disse lá atrás, uma parte da água presente nas fronteiras do território brasileiro ela se encontra no subterrâneo, nos chamados aquíferos, dentre os principais, o aquífero Guarani e o aquífero Grande Amazônia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo da água. O ciclo se inicia com a ação da radiação solar, que faz com que a água, presente nos mares, rios, lagos e oceanos, evapore, passando do estado líquido para o estado gasoso. Os animais e também as plantas participam dessa parte do ciclo, a partir do processo chamado de evapotranspiração, onde eles liberam vapor de água para a atmosfera. Esse vapor de água condensa na atmosfera, formando assim as nuvens, que após estarem carregadas, elas vão liberar essa água de volta para a superfície em forma de neve ou de chuva. Quando a água cai sobre a superfície terrestre, ela se infiltra no solo, se direcionando aos lençóis freáticos. Outra parcela dessa água que precipita, ela retorna diretamente para os lagos e rios, sendo assim ingerida pelos animais ao redor. Além disso, boa parte da água que se infiltra no solo ela é absorvida também pelas plantas. Ao final desse processo, a água que não foi absorvida, ela vai retornar aos mares, rios, lagos e oceanos, onde o ciclo vai se iniciar novamente. É importante ressaltar também que o ciclo ele se divide em duas partes principais, que é o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo basicamente envolve os processos de evaporação e precipitação. Nele, a água vai evaporar, indo para a atmosfera, e após ela condensar nas nuvens, ela vai precipitar diretamente no curso de água inicial onde ela se encontrava. Já o grande ciclo, ele já envolve os processos de evapotranspiração, onde a água presente no ciclo, a água que vai estar circulando dentro dessa parcela, ela também vai circular pelos organismos vivos da região. Falando agora um pouco sobre orçamento e estoque, o orçamento pode ser entendido como uma relação entre os recursos recebidos e os recursos aplicados de determinada situação, nesse caso, relativos à água. Todos os países do globo desenvolvem medidas para o controle e para a gestão desse recurso hídrico. E a cobrança dele no Brasil ela é dada pelo uso do recurso em si, pelo país, e pela cobrança por parte do sistema de abastecimento da região. Um fato interessante é que a água ela recebeu esse valor econômico exatamente pela questão relativa ao descaso e ao desperdício desse recurso. E é um choque muito grande quando a gente para analisar mais a fundo essa questão, porque quando nós esquecemos uma torneira pingando ou alguma coisa do tipo que há o desperdício de água, muitas vezes a primeira frase que vem na nossa cabeça é algo do tipo, nossa, nesse mês a minha conta de água ela vai vir muito cara. E na nossa cabeça não passa alguma coisa do tipo, nossa, eu estou desperdiçando muita água. E infelizmente essa foi uma medida tomada para fazer o controle desse bem de consumo em decorrência do nosso sistema atual, que coloca as questões econômicas e financeiras acima das questões ecológicas. Aqui nós temos um gráfico demonstrando o orçamento brasileiro em relação às águas nos anos de 2014 até 2017. Analisando o ano de 2017,
sendo ele o mais recente no gráfico, nós podemos ver que, se compararmos aos anos anteriores, as águas elas vêm ganhando cada vez mais valor econômico. E a cada ano o país tem que investir mais nesse recurso para poder suprir a demanda dele. Já o estoque, ele se refere à quantidade de determinado bem presente em determinado local. Como já dito anteriormente, o Brasil apresenta aproximadamente 12% de toda a água doce presente no planeta. E a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela é o órgão responsável pela implementação da gestão de recursos hídricos no país. E ela vai acompanhar constantemente o estoque de água nacional, tanto superficial quanto subterrâneo, e vai analisar também a capacidade de armazenamento do país, entre outras situações. Passando para o próximo aqui, com relação à distribuição e o consumo, nosso país ele apresenta dados bem controversos. Como já dito, a distribuição das águas em nosso território ela é extremamente direcionada a uma única região, esta sendo a região norte, como pode ser visto no infográfico mais à direita. Essa região conta com mais de 60% de toda a água do país, e como é possível identificar, essa região apresenta uma das menores populações do país, diferentemente da região sudeste, que conta com a maior porcentagem populacional e com uma concentração de apenas 6% de toda a água doce do país. Agora, analisando as informações mais à esquerda, nós podemos perceber que o consumo de água em litros por habitante por ano ele é proporcional à densidade demográfica. E, desse modo, a região que apresenta um dos menores consumos do país conta com a maior parte de sua capacidade hídrica, tornando o cenário de distribuição e o consumo no Brasil extremamente desigual. Um dos temas principais quando nós tratamos sobre a água são questões relativas ao uso e ao consumo no país. No Brasil, o setor que mais faz uso, consome e que consequentemente vem desperdiçando mais a cada dia é o setor agropecuário, que é uma das atividades presentes ao longo de todo o território brasileiro. Tratando mais especificamente sobre o uso, os processos de irrigação são os que mais utilizam dessa água. Um dos principais motivos do cenário atual de desperdício nesse setor é relacionado à má gestão das técnicas empregadas para distribuir e disponibilizar a água nessas plantações. Esses dados aqui, eles são bem importantes, esses que eu vou falar agora, e eu vou até ler eles direto aqui no slide. Segundo a FAO, que é o Fundo das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, essa é uma organização internacional, o consumo de água no país circula em torno de 10,4 trilhões de litros por ano. Desses, 7 trilhões são destinados à agricultura, dos quais mais de 3 trilhões de litros são desperdiçados anualmente. E com isso a gente pode perceber que é realmente um número muito grande de desperdício anual desse recurso. Aqui nós temos um gráfico mostrando o setor de utilização dessa água no Brasil. Como eu disse, a irrigação representa mais de 50% do uso da água no país, seguido do abastecimento urbano e das atividades industriais. Agora, para contextualizar um pouco mais o tema, nós apresentamos aqui algumas curiosidades interessantes para vocês. Os rios voadores são cursos de água atmosféricos que carregam o vapor de água do litoral para dentro do país, garantindo a pluviosidade anual nessas regiões. Como podemos ver aqui, a água presente nos oceanos ela vai evaporar e se condensar, formando as nuvens, que são trazidas para o litoral brasileiro pela ação dos ventos alísios. Essa massa de ar carregada ela vai cruzar todo o país até se deparar com uma barreira geográfica, que vai ser a Cordilheira dos Andes. Essa barreira ela vai fazer com que as nuvens carregadas elas mudem a sua rota, se dirigindo na região centro-oeste e sul, onde elas vão precipitar. Desse modo, nós podemos perceber que a água ela vai cruzar, essa massa de ar atmosférica ela vai cruzar boa parte do território da América do Sul. Com relação ao desperdício no sistema agrícola, a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, apresentou algumas medidas que podem ser desenvolvidas para minimizar o desperdício de água sem afetar a produtividade, pois a agricultura utiliza de grande parte dos estoques de água do país. Uma medida interessante, por exemplo, é a adoção da técnica de gotejamento, que é a mais precisa e fornece a quantidade de água necessária para cada planta, podendo reduzir em mais de 50% o consumo anual. Outra medida é o uso de telas que controlam
a incidência de raios solares sobre as plantas, reduzindo assim a evapotranspiração nesses indivíduos, minimizando o consumo de água em aproximadamente 20%. Outra alternativa é o controle com relação aos horários da irrigação. O início da manhã e o fim da tarde são horários mais recomendados, pois nesse horário a temperatura vai estar mais amena e desse modo a evaporação ela vai diminuir, facilitando a absorção de água pela planta. O desmatamento, apesar de não ser muito considerado, ele é um dos principais responsáveis por diminuir a quantidade de água que circula no ciclo biogeoquímico. Quando uma vegetação de uma determinada área desaparece, seja pelo desmatamento ou até mesmo por queimadas, a capacidade de evapotranspiração desse ambiente ela vai ser perdida, o que faz com que menos água evapore e se concentre na atmosfera em forma de chuva. E essa diminuição vai fazer um aumento considerável na temperatura da região. Nós podemos comprovar essa informação a partir daquela onda de calor que aconteceu no começo desse mês. Com a queimada do Pantanal, grande parte da capacidade de evapotranspiração da região foi perdida e, consequentemente, a temperatura do país inteiro aumentou, alcançando em algumas regiões mais de 40 graus. Notícias recentes nos alertam sobre questões relacionadas à falta de água e, realmente, o cenário atual ele é bem crítico. Estima-se que até o ano de 2040, 161 países eles vão ficar sem água em todo o mundo. E, em escala brasileira, cerca de 1,3% da população ela vai enfrentar a falta de água até o ano de 2025. Então, gente, essas aqui são as referências que nós utilizamos para apresentar o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima tarde.